Próximo projeto, conforme alteração, nós vamos então para o projeto do IJAL. Felipe, por favor. Tá. Discussão única do PLE número 34 de 2025, projeto de lei do Executivo, autoria, Prefeito Municipal Celso Florencio, assunto, cria subprefeituras Veraneio IJAL e Geraldo Scavone na estrutura da Secretaria de Infraestrutura Municipal e da outras providências. Apresentação do projeto. Muito bom dia a todos mais uma vez, aos vereadores, também nossos vereadores jovens, bem-vindos a essa Casa Legislativa. E um bom dia especial para nossos representantes aí, para a diretoria da ANVI, Associação de Moradores do Veraneio IJAL. Nossos amigos de Verde, que fazem a diferença. Mandar um bom dia especial para o Alves, para o Zé Reis, para o Valdir, todos vocês que estão aí, pessoas que lutam pelo bairro, que fazem a diferença, e dizer que vocês mostram um diferencial importante na cidade. Eu confesso que nunca vi uma associação tão forte, tão unida quanto a de vocês. E isso mostra, Alves, Zé Reis e os demais, Valdir, mostra que quando a comunidade se une, quando vocês são fortes, respeitosos, né, e coerentes, a sociedade cresce e o bairro cresce também. Eu acho interessante em vocês, porque vocês são uma associação que chegam para conversar com os vereadores, conversam com o prefeito, conversam com os moradores, não chega na pancada, né, chega forte, mas chegam na base do diálogo. E esse diálogo, ele é fundamental para a gente poder crescer na sociedade. E esse nosso projeto de lei aqui, hoje, que nós iremos apresentar aqui, ele é fruto de uma reivindicação de vocês. Então isso é importante lembrar aqui. Então parabenizar vocês, porque se aqui está esse projeto em votação, é porque vocês lutaram para chegar aqui. E a gente sabe o quanto que é um projeto importante, que vai valorizar ainda mais Veraneio IJAL, Veraneio Irajá e algumas partes do Pedra Mar do Imperial. E também dizer da rodovia Geraldo Scavone, que é um projeto que vai beneficiar também, né, a região da Geraldo Scavone. Projeto de lei número 38 de 2025. Artigo 1º. Ficam criadas na estrutura da Secretaria de Infraestrutura Municipal as seguintes subprefeituras: Subprefeitura Veraneio IJAL, Subprefeitura Geraldo Scavone. Artigo 2º. As subprefeituras criadas por esta lei como órgão descentralizado na administração municipal serão dirigidas pelo subprefeito. Mensagem: a presente proposta atende a demandas expressamente manifestadas pela população, que solicita há tempos maior descentralização administrativa e a ampliação da presença do poder público em regiões estratégicas do município. A criação dessas subprefeituras visa não apenas a aproximação entre a administração municipal e os cidadãos, como também a oferta de serviços públicos de forma mais ágil, eficiente e acessível às comunidades locais. A criação destas duas novas subprefeituras, somando-se às 4 já existentes, representa um passo fundamental na reestruturação administrativa das subprefeituras prevista para o ano de 2026. Então, para o ano que vem. Estrategicamente localizada para otimizar a gestão territorial, cada uma dessas subprefeituras terá capacidade de atuar de forma mais efetiva e focada em sua respectiva região.
Em conjunto, elas abrangerão a totalidade do perímetro municipal, garantindo uma cobertura abrangente e coordenada. Este modelo visa primordialmente aprimorar a governança local, impulsionar melhorias contínuas e promover o avanço global da cidade, respondendo de maneira mais ágil e precisa às demandas de cada região. A subprefeitura Veranejal, que é aqui no caso, mostra-se necessária por ser a região urbana mais desprovida de infraestrutura, o que reforça a importância de ampliar a presença do poder público local para atender às necessidades básicas da população. Além disso, sua criação representa o cumprimento de um compromisso assumido pela gestão atual junto à Associação de Moradores do Veranejal, AMV, abrangendo os bairros Veranejal, Veraneio Irajá, Parque Imperial e Jardim Pedra Mar. Então teremos esses 4 bairros que serão aí abrangidos por essa subprefeitura. Também a subprefeitura Geraldo Scavone será criada devido sua região concentrar a maior densidade demográfica do município, abrangendo desde o Jardim das Indústrias até a região dos bairros Rio Comprido e Santa Paula, de modo a garantir melhor organização e atendimento à grande demanda da população residente. Assim, as subprefeituras Veranejal e Geraldo Scavone serão cruciais para a gestão territorial dos territórios e coordenarão as administrações regionais, coletarão dados para diagnóstico de necessidades e supervisionarão obras e serviços. Adicionalmente, orientarão a população sobre participação e demandas, articularão órgãos municipais e impulsionarão o desenvolvimento local. Tal estrutura visa aprimorar a qualidade e agilidade dos serviços, garantindo o atendimento célere, que é rápido e efetivo, das prioridades comunitárias. Vale esclarecer que a criação dessas subprefeituras foi pensada dentro dos parâmetros legais, visando promover uma gestão mais eficiente e transparente dos recursos já existentes. Por fim, ademais, busca-se promover melhorias concretas na qualidade de vida da população atendida, reforçando o compromisso da administração municipal em ouvir os anseios dos cidadãos e transformá-los em ações efetivas. Então a gente tem que ouvir vocês para depois pegar a demanda e transformar numa solução. Nesse sentido, eu peço o apoio dessa casa para a aprovação do presente projeto de lei, essencial para o desenvolvimento equilibrado e integrado do município. Essa é a mensagem desse nosso PLE. Eu queria aqui reforçar mais uma vez a importância de vocês estarem aqui presentes, mostrando essa força e essa união nesta casa. Muito se fala às vezes que criar subprefeitura vai gerar custo, vai gerar despesa, mas eu ouso dizer que um custo muito maior é gerado se o poder público não atuar naquele local. E a gente queria citar aqui 4 setores que foram criados importantes, 4 subprefeituras: a Dom Pedro, que pega Garapés, São Silvestre, o Daniel já foi lá subprefeito, Nilo Máximo, que pega Paraíso, Salvador, e também do Parque Meia Lua, que tem aqui o vereador do Parque Meia Lua. Reforçar que esses 4 pontos que foram criados, esses 4 setores, esses 4 núcleos, eles puderam atender muito mais a comunidade depois que foram criados. Então, serviços de capina, zeladoria urbana, arrumação de boca de lobo, questão também de pavimentação em alguns locais, na Geraldo Scavone, para vocês, seria melhorar a estrada, passar a máquina. A gente acredita que vai melhorar e muito para vocês com essas 2 criações. E na Geraldo Scavone, que é uma comunidade muito grande, a comunidade, uma das que mais tem pessoas que moram na cidade, nós podemos atender muito mais gente dessa forma. Porque quando a gente tem esses núcleos nos bairros, o serviço fica descentralizado. E a gente consegue atender com maior qualidade e maior eficiência as pessoas que mais precisam.
Então, a gente conta com o apoio dos vereadores que aqui estão presentes, a gente conta com o voto favorável de todos, porque é um marco importante para essas duas regiões. Então, dizer que esse voto favorável dos vereadores, ele é fundamental para a gente escrever uma nova história para as comunidades do Veraneio e das comunidades que beiram os bairros da rodovia Geraldo Scavone, que é uma região muito populosa, que pega Jardim das Indústrias, pega Vila Branca, Rio Comprido, Santa Paula, pega ali diversos bairros, Alto de Santana. Então, são comunidades que precisam de uma atenção maior. Então, peço o voto de vocês. Não podia aqui não citar também o Pedro Mota, que foi vereador nessa casa, valeu pela presença, dona Valmira, e que a gente possa votar favorável nessa história para a cidade. Lembrando que é o mais importante, não é um custo que é gerado. Custo muito maior é quando não tem atuação no setor e a gente tem que, de repente, trabalhar para poder reparar um problema. Então, a gente tem que trabalhar na prevenção e vocês tendo uma referência com vocês lá. O subprefeito, vocês poderão conversar com ele, pedir apoio, pedir ajuda. Ele vai ser a ponte de vocês com a prefeitura. Mas também conta com os vereadores, porque a gente está aqui para poder trabalhar por vocês, para servir a comunidade e ajudar que as demandas de vocês possam ser solucionadas, possam virar soluções efetivas. Muito obrigado a todos, tamo junto, viva o Ijau, viva o pessoal que mora na rodovia Geraldo Scavone nos bairros. Tamo junto e já acordou. Senhor presidente, senhoras, senhores, vereadores, público presente, internautas que acompanham essa sessão de Câmara. Não é esconder de ninguém, eu tenho pouco menos de 8 anos aqui na cidade de Jacareí. E desde 2020 a gente trabalha na rede social, desde novembro de 2020, a gente trabalha na rede social e presta um serviço, motivo pelo qual hoje estou aqui, defendendo e trabalhando pela nossa gente. E é importante que frise que a região do Veraneio Ijau, principalmente em período de chuva, é muito falado no meu canal, porque deu-se um tempo às costas para aquele local e hoje nós estamos aqui nesta casa, na qual eu faço parte dessa legislatura, trazendo a oportunidade de criar-se uma subprefeitura, não só para o Ijau, como também para o Irajá e aquela região. E eu tenho certeza que é o primeiro passo para buscarmos o reconhecimento e, como diz o ditado, caminhar rumo ao progresso e ao desenvolvimento daquela região. Chega, chega, o povo daquela região merece ser tratado com respeito. E hoje nós temos a alegria de ter uma casa que está unida para que essa subprefeitura ela venha a acontecer. Nós temos um prefeito também que revelou, inclusive para nós vereadores, que ele tem um carinho muito grande pelo Veraneio Ijau. Então, se o prefeito tem um carinho grande pelo Veraneio Ijau, os vereadores têm um carinho grande pelo Veraneio Ijau, chegou a hora da gente dizer: avante, progresso, porque Veraneio Ijau e Irajá não vai mais ser excluído da cidade de Jacareí. E nós vamos trabalhar também para que aquela região ela ganhe o que ela mais precisa. Além da subprefeitura, que está chegando agora, a regularização, por que não brigarmos para que o Veraneio Ijau seja de fato um bairro lindo, mas acima de tudo, com desenvolvimento e progresso. Hoje,
defender o Veraneio Jal, defender o Veraneio Irajá, como também a outra subprefeitura do meu lado aqui do Vila Branca, nós estamos defendendo uma oportunidade de cuidarmos melhor da nossa cidade. Uma cidade que não para de crescer, uma cidade que o desenvolvimento está a todo vapor. Por que não chegar também ali no Veraneio Jal? Por que não chegar no Veraneio Irajá? E vocês podem ter certeza, vocês da região do Veraneio Jal, estou à inteira disposição para dizer: o progresso chegou, sucesso, avante, Veraneio Jal. Bom dia a todos mais uma vez. Quero agora cumprimentar em especial a ANVI, Associação dos Moradores do Veraneio Jal. Quero parabenizá-los pelo trabalho incansável, pela união e pelas conquistas que vocês vêm alcançando. Esse projeto de criação da subprefeitura é fruto da força da comunidade que se organizou, cobrou e nunca desistiu. Então, parabéns a vocês. Quero parabenizar também o nosso prefeito Celso Florencio, que apesar dos desafios do primeiro ano, ele tem cumprido aquilo que ele prometeu, e esse projeto é mais um desse trabalho. E como vereadores, nós devemos ouvir a população e suas necessidades. E nós temos participado várias vezes com vocês lá do Veraneio Jal, assim como também toda a região ali da Geraldo Scavone, a qual faço parte também. E quando nós temos a oportunidade de dar uma resposta como essa, votando um projeto que vai levar a atenção que a região necessita e merece, é uma grande alegria para nós. Então, parabéns a todos os moradores do Veraneio Jal, a ANVI e a região também ali do Califórnia, da Geraldo Scavone. Essa é uma vitória de vocês. Contem com o meu voto e vamos juntos aí. Bom dia a todos. Agradecer pela presença aí dos moradores do Jardim Veraneio Jal, associação lá, que está aqui, o Irajá. PL 34/2025. Cria a subprefeitura Veraneio Jal, Geraldo Scavone, estrutura da Secretaria estruturada do município da outras providências. Prefeito Municipal Celso Florencio, 23/9/2025. Associação Morador do Veraneio Jal, abrangente aos bairros Veraneio Jal, Irajá, Parque Imperial e Pedra Mar. Também a subprefeitura Geraldo Scavone será criada devido sua região concentrar a maior densidade demográfica do município abrangente neste Jardim das Indústrias até a região do bairro Rio Comprido, Santa Paula, e todos aquela parte ali, todos eles vão ter que andar, o subprefeito e também lá do Jardim Veraneio Jal. Eu desde 2009 eu venho lutando pelo Jardim Veraneio Jal e todos os bairros da cidade. Mas o Jardim Veraneio Jal é tão complicado que quando não faz a rede de esgoto, não tem de fazer asfalto, não tem nada. Graças a Deus agora, já foi liberado, a associação sabe disso aí, para fazer a rede de esgoto, para jogar resíduo lá em Garapés.
Quando foi para fazer o tratamento lá, eu, vereador Valmir, eu votei favorável fazer o empréstimo do SAI para fazer o tratamento de água, tratamento de rede de esgoto de Igarapés, que vai servir para jogar lá. Eu quero recordar aqui, como que a gente não tinha associação, os moradores do Jardim Veranejal e Irajá, eles sofriam muito para ir do lado de Igarapés. Em 2011, nós saímos daqui com um grupo de vereador, muitos já faleceu, mas ainda tem gente viva ainda. Saímos daqui, fui em Brasília, com dinheiro nosso não foi da Câmara, e chegamos lá, paguei um ônibus aqui para vir o pessoal do Jardim Veranejal, fiz o vídeo, cheguei lá, mostrei para o Valdemar Costa Neto, que ele fazia parte das rodovias. Ele falou, daqui 90 dias está pronta a passarela. E foi pronta a passarela. Hoje em dia, é que eu sempre falo para os vereadores e moradores, tem que ter prova. Se não tem prova, não vai fazer nada. Mas, graças a Deus, hoje, o Celso Florencio mandou esse projeto para cá, e eu tenho certeza, vocês do Jardim Veranejal, todos aqueles moradores do Rio Comprido, Santa Paula, os bairros que mais precisam, essas duas prefeituras, vai ajudar vocês. Conta com esse vereador Valmir. Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar junto com vocês no Jardim Veranejal, Santa Paula, Rio Comprido, em tudo quanto é canto da cidade de Jacareí. Conta com esse vereador. Meu voto é favorável. Quero cumprimentar os estudantes aqui presentes também, do Resende, o ex-vereador Pedro Mota, não é? Foi vereador aqui dessa casa. Cumprimentar a Associação dos Moradores aqui do Veranejal. Para mim é sempre muito importante falar com vocês, e sempre que vou lá sou bem recepcionado, porque é uma relação franca, né? Uma relação que se baseia na verdade, não se baseia em mentiras, e por isso é tão importante o respeito que a gente tem para com toda a comunidade do Veranejal. É um projeto que foi encaminhado a essa casa, que cria subprefeituras. Eu analisei com muito cuidado esse projeto, e eu, como vereador, me imponho aqui a analisar esse projeto e toda a situação da cidade. E o fato é que a nossa cidade está endividada. Acabei de cobrar aqui que não há pagamento dos artistas, mais de 1.000 crianças estão esperando consulta de psiquiatria, aumento do número de exames, de cirurgias, não está pagando o aluguel dos prédios que a prefeitura aluga pontualmente, tem casos aí que atrasou quase 20 dias. Situação financeira de Jacareí, infelizmente, é terrível, terrível. E isso prejudica toda a comunidade, não só do Ijal, mas a comunidade de Jacareí como um todo, porque quando falta recurso, falta investimento, não é? Ver que uma cidade como a nossa não pagar um artista que fez uma oficina por R$400. Então, assim, é lamentável que isso esteja acontecendo em Jacareí. E esse projeto aqui, eu diria que ele não cria uma subprefeitura, ele cria um cargo de subprefeito, não é? Porque uma subprefeitura, ela exige na sua criação equipamentos, não é? O subprefeito, para poder trabalhar num bairro, ele precisa ter máquina, ele precisa de ter trator, ele precisa de ter uma secretária, ele precisa de ter uma estrutura administrativa. O que está se criando aqui é um cargo de subprefeito lá no Veranejal. E eu, curiosamente, li aqui as atribuições do subprefeito, e uma delas diz assim: compete ao subprefeito acompanhar obras da região. Compete ao subprefeito esclarecer a população. Compete ao subprefeito levantar informações sobre a situação do bairro, em outras palavras. Ora, eu como prefeito da cidade, eu como diretor, a primeira coisa que eu iria fazer para que estabelecesse um plano de investimentos no Veranejal é chamar vocês, que amassam o bairro o dia todo, que fica lá no ponto de ônibus esperando 3, 4 horas, às vezes no final de semana, para ter uma lotação,
que fica esperando lá na fila da UBS, lá no Esperança, ali da região, para ter acesso à consulta. Eu preciso de criar um cargo para ganhar R$9.000 para me dizer qual a situação do Veraneijal? Obviamente que não, porque vocês sabem muito mais do que qualquer subprefeito, que nem mora lá, não é? Eu posso dizer aqui que o subprefeito não mora lá. Não mora lá, o subprefeito que vai ser nomeado não mora no Veraneijal. E por isso não vive as dificuldades que vocês vivem lá no bairro, e por essa razão eu digo que vocês têm muito mais conhecimento que o bairro, que qualquer outro que for nomeado subprefeito lá no Veraneijal. Eu pensei muito, não é, sobre essa questão. Tem uma, veja você, Pedro Mota, tem uma subprefeitura no Igarapés, que fica bem próximo ali o Veraneijal. O que melhorou no Igarapés após a instalação dessa subprefeitura? Subprefeitura não tem uma máquina. Alugaram uma casa por R$2.000 e, segundo informação prestada pela prefeitura, o aluguel está atrasado. Está atrasando o aluguel da subprefeitura do Igarapés. Então o Igarapés continua com as mesmas dificuldades, não é? Com as mesmíssimas dificuldades. A subprefeitura lá não tem equipamentos para atender a população. Quando precisa, o que se faz? Vai lá na infraestrutura pedir os equipamentos. E isso não precisa ter a figura de subprefeito, na minha opinião. Não é? Respeito muito a opinião de quem pensa ao contrário. Inclusive tive um diálogo muito franco com os moradores lá do Ijalco, que representam a comunidade. Mas por essa razão me dificulta muito, considerando que a prefeitura não está pagando aluguel na data correta, considerando que a fila de saúde só tem aumentado, considerando que os recursos, como o próprio prefeito disse na Jovem Pan essa semana, que os recursos não se têm. Ora, e aí nós vamos criar mais 2 cargos em comissão, 2 subprefeituras, que no período de 4 anos vai ultrapassar R$1 milhão de gastos? Eu lhes pergunto, vocês estudantes, R$1 milhão em cargo comissionado ou R$1 milhão para a gente aplicar em asfalto lá no Veraneijal? R$1 milhão em cargo em comissão ou R$1 milhão na saúde lá do Veraneijal? Se você é gestor público, qual a opção que você faz? E a opção é dura, porque Jacareí tem recursos limitados. Então, com todo respeito àqueles que pensam ao contrário de mim, né, eu tenho muito para mim que, às vezes, a gente na política, a gente tem que falar a nossa convicção, inclusive com o risco de não ser compreendido em determinado momento. Isso para mim não tem problema nenhum, porque não faço política pensando só em coisas boas, né? Às vezes a gente tem que enfrentar debates e muitas vezes ser minoritário na política. Isso para mim não tem o menor problema, porque é da política isso, não é? Nem sempre nós vamos discursar, né, agradando a todos. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Se alguém disser, o Luiz Flávio não quer que o Ijal melhore, o vereador vai votar contra a subprefeitura porque ele é contra o Ijal, contra... Eu vou dizer uma coisa para vocês, estou acabando de assinar aqui, um compromisso com vocês, 150 mil da minha emenda impositiva, vocês podem colocar na conta, está lá agora indicado para o prefeito, e aí ele vai usar esses 150 mil, não criando carga em comissão, não criando burocracia, mas investindo no que interessa, saúde, saneamento básico, asfalto e melhoria para o Veraneijal. Conte comigo. Bom dia a todos, nobres vereadores, mesa diretora. Quero cumprimentar aqui a associação aqui do JAL e parabenizar eles também, né, pelo trabalho que eles vêm fazendo pelo JAL. Eu não poderia deixar, né, de subir aqui, gente, porque hoje estou muito feliz de fazer parte, né, de estar aqui
aprovando esse projeto do Executivo, do Celso Florencio, que trouxe para essa casa, que eu acredito que vai ser muito importante sim para o JAL. O JAL já vem há anos, né, precisando de estrutura. E até hoje, gente, o Celso Florencio, que estendeu a mão para o JAL hoje, né, de estar criando essa subprefeitura para dar mais suporte para os moradores do JAL. Eu falo isso porque eu moro no Cidade de Salvador e tem uma subprefeitura lá que é a Nilo Máximo, que quem está lá hoje é o Israel, meu amigo, mesmo não tendo muita estrutura, mas quem seria esse vereador aqui sem aquela subprefeitura? Porque tudo que eu preciso em relação a bueiros, limpezas e mais outras coisas, eu vou até a subprefeitura. E o atendimento é imediato, gente, é imediato. E isso vai acontecer com vocês também, com essa subprefeitura lá. Isso vai acontecer com vocês. Então, vai ser mais fácil. Se for algo maior, eu tenho certeza que vai ser rápido também. Aonde a sub vai recorrer ao infra, né? Se for maquinário, então eu acredito que vai ajudar muito. Eu sou favorável à subprefeitura, não só lá, tanto também na Scavone, que vai fazer muito, tá? E quero parabenizar mais uma vez o nosso prefeito Celso Florencio por ter pensado com carinho nesse bairro do Veranejal, tá ok, gente? Muito obrigado e conte com esse vereador. Meu voto é favorável. Bom dia a todos, a vocês que nos assistem. Nós estamos agora no momento da discussão de um projeto vindo do prefeito Celso Florencio, onde cria duas subprefeituras, uma na região oeste e a outra na região leste. É isso mesmo, né? A região. Seria no Veranejal e também na Geraldo Scavone. E nessa estrutura da Secretaria de Infraestrutura, fica na estrutura da Secretaria de Estrutura Municipal e da outras providências. Confesso que, no começo, eu estava resistente em defender esse projeto, por várias questões as quais o município vem enfrentando. Mas eu tive a honra de receber, por mais uma vez, a Associação do Veranejal em meu gabinete. Nós estivemos lá no início do ano, estive lá em outras ações também, juntamente com um dos integrantes da Associação do Veranejal, e eles me pediram, Amélia, e me mostraram a importância que seria essa instalação dessa subprefeitura na região deles, para que eles tenham, além da voz que eles já têm junto a nós aqui desta casa e também junto ao prefeito, eles querem mais essa voz, mais esse subprefeito, para falar sobre eles, para falar sobre o bairro e para que as conquistas cheguem com mais rapidez e fluidez. Então, por vocês, pela associação ANVI, é que meu voto será favorável para esse projeto. E muito obrigado por vocês serem tão valentes, e é assim que a gente se constrói uma cidade melhor. É assim que a gente, dialogando, é que a gente chega. Muitas outras subsecretarias já foram criadas anteriormente por outros prefeitos, mas a honra de ter hoje a validação desta vereadora, validando algo nobre, que é o trabalho que vocês estão realizando, uma associação recém-formada, não é uma associação que vem de anos, mas como vocês já disseram, como veio a Patrícia, a primeira presidente da ANVI, o IJAL acordou. E está mostrando caminhos para outros bairros que estão precisando de ajuda. Então, parabéns ao trabalho que vocês realizam e vamos juntos. O IJAL acordou e eu estou com vocês. Parabéns, vamos junto nessa.
Boa tarde já. Boa tarde a todos que nos assistem ao vivo, TV Câmara, os internautas, Facebook. Quero aqui cumprimentar a todos que estão aqui na galeria, acompanham o nosso trabalho. Cumprimentar aqui a Associação do Veranejal e já parabenizar vocês pelo trabalho que prestam ali naquela região. Eu falo Veranejal, mas não é só do Veranejal, é toda a região. E a importância que é da luta que vocês fazem aí. É um projeto que chega nessa casa, um projeto polêmico, né, um projeto que todos os vereadores provavelmente vão falar, expressar suas opiniões. E eu quero dizer aqui para vocês, da importância que é dessa subprefeitura no Veranejal. Veranejal esse que há muitos anos faz uma luta grande aqui na nossa cidade. E aqui eu quero dizer, sem sombra de dúvida, argumento aqui de outros nobres vereadores, amigos aqui de bancada, e muitas vezes a gente pode achar que é um projeto para acomodar parceiros políticos. Na minha visão, eu penso que é um projeto para atender a população daquela região, ali do Veranejal, Irajá, enfim, de toda aquela região. E aqui eu não quero discutir se a prefeitura está em má situação, se está em boa situação. O que eu quero discutir aqui é que o Veranejal sempre ficou por último. Sempre ficou por último. Vereador Valmir disse bem aqui, vereador Valmir é o vereador mais antigo dessa casa, 6 mandatos, vereador. Eu tenho certeza que no primeiro mandato do senhor, o senhor começou a trabalhar para levar a melhoria para o Veranejal e até hoje ainda não chegou, porque infelizmente todos os prefeitos que passaram por aqui, passaram a mão na cabeça e as melhorias não chegou no Veranejal, no Porto Velho, e esse é o debate que nós temos que fazer. Que com essa subprefeitura, e aí eu quero dizer claro para vocês, independente de sigla partidária ou não, estou apostando minha ficha no prefeito Celso Florencio, porque ele tem um compromisso com o Veranejal. Eu não quero ver, vereador Valmir, chegar daqui 3 anos e meio, quem for candidato que esteja aqui nessa Câmara, ter a coragem e a cara de pau de ir no Veranejal pedir voto se nada acontecer durante esse primeiro mandato do nosso prefeito Celso Florencio. E esse compromisso é do prefeito também, porque não basta nós chegarmos aqui cobrar, mas nós temos que cobrar do prefeito. Esse é o compromisso que nós estamos assumindo aqui, com os vereadores aqui dessa base, com os moradores do Veranejal, que durante esse primeiro mandato do nosso prefeito Celso Florencio, nesses 4 anos, nós temos que fazer acontecer o que tem que ser feito no Veranejal. Esse é o nosso compromisso. O ano passado eu enviei uma emenda de R$210 mil, está na prefeitura, vocês se lembram, para a saúde, para comprar um container ali no Veranejal para atender a população daquela região, certo? O prefeito me procurou esses dias falando que está à procura de um terreno municipal para que a gente possa construir naquela região uma UBS. Mas está lá, R$210 mil que eu mandei para a saúde e vou enviar mais agora, certo? Para a saúde do Veranejal daquela região. Eu acho que é dessa forma que nós temos que trabalhar, né? Eu acho que não cabe a nós justificar aqui se a prefeitura está em boa ou em má situação, certo? O prefeito mandou para cá, ele deve saber da importância que é desse projeto e nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar. A partir do ano que vem, vamos chegar no prefeito e aí, o que está acontecendo no Veranejal? Quais são as mudanças? Tem a subprefeitura e nós, enquanto vereador, esse é o nosso papel. Porque se a gente não fizer dessa maneira, o que vai acontecer? Veranejal sempre vai ficando, essa é a realidade. São bairros aqui na nossa cidade que não podem mais ficar para trás, que é o Porto Velho, Veranejal, Irajá, Chácaras de Guararema. É uma vergonha. Tem pessoas que arrumam emprego na cidade e não conseguem porque chega na hora de pegar o emprego, Donizete, a empresa não pega porque só tem um ônibus só. E nós já fizemos uma indicação. Por que não faz um terminal ali no Nova Jacareí? Por que não faz um processo de integração? O ano que vem tem licitação aqui. Eu vou querer vocês do Veranejal discutindo aqui. O ano que vem nós começamos a fazer as audiências públicas.
Foi votado o Conselho de Mobilidade Urbana justamente para isso, porque a população que vai determinar o horário do ônibus, aonde vai ter ônibus. E se nós não tivermos essa unidade que vocês fez no Veranejal, e fica um exemplo aí para todos os bairros, começar a trabalhar para montar associações igual a de vocês, para que possa fazer a luta, para que possa fazer as reivindicações. E eu sempre falei, é só através da luta e da mobilização é que a gente constrói um país igualitário para todos. Quero aqui dizer mais uma vez para vocês, vou ser favorável a esse projeto, dessas duas subprefeituras, não quero nem saber quem vai estar nessa subprefeitura, o que eu vou fazer é cobrar para que possa ter um serviço de qualidade, e eu tenho certeza que o prefeito Celso Florencio vai atender as reivindicações de vocês, junto com nós, vereador, porque nós vamos estar lá, e é nesse sentido que nós vamos estar trabalhando para que a gente possa avançar, para que a gente possa fazer melhorias na nossa cidade de Jacareí. É desse sentido que eu encaro esse projeto como um projeto importantíssimo para aquela região do Veranejal, do Irajá, Chácara de Guararema, e juntos somos mais fortes para que nós possamos construir uma Jacareí diferente para todos. Parabéns a vocês da associação, conte conosco, conte com o nosso voto. Muito obrigado. Bom dia mais uma vez a todos. Vou ser bem breve aqui nos cumprimentos, porque eu tenho bastante coisa a falar nesse projeto. Boa tarde já, o Valmir disse. Quero cumprimentar os membros da Associação do Veranejal, seus moradores. Muito bom ter a presença de vocês. Quero cumprimentar também a presença do ex-vereador aqui e a mesa, como de costume. Eu quero, antes de anunciar meu voto, eu quero falar para vocês que nos assistem aí de casa, você que acompanha aqui da galeria, o que esse projeto faz e o que ele não faz. Esse projeto ele cria 2 cargos, os cargos de subprefeito, a um custo de quase R$700 mil. Esse projeto ele não cria estrutura física para a subprefeitura, não cria um prédio para a subprefeitura existir. Ele não cria cargos de servidores para a subprefeitura, para os assessores para auxiliar o subprefeito. Esse cargo ele não destina recurso para os bairros, nem para o Veranejal, nem para a região da Geraldo Scavone. E ele não cria pátio nessas localidades para que as máquinas que passam por esses bairros, como no Veranejal, que precisa muito da patrol para nivelar a rua, não cria o pátio para essas máquinas ficarem no bairro. Ele só cria um cargo de subprefeito, que vai ficar andando, como o Luiz Flávio muito bem disse, sem nenhuma estrutura pelo bairro para apontar problema, algo que um assessor, algo que nós, vereadores, já deveríamos fazer sem nenhum custo adicional para a administração. Eu me pergunto se esse projeto, ele é de fato para atender as demandas da população, como está aqui na justificativa do prefeito, ou se é para pagar a promessa política do prefeito na última eleição. Nas últimas semanas, a mídia local, e aí eu cito o Diário de Jacareí, a própria TV Câmara, ela trouxeram um rumor aqui, a mídia local trouxe o rumor, de que esse cargo, especialmente o da Geraldo Scavone, está sendo criado para abrigar o ex-vereador Rogério Timóteo, abrigar ele como subprefeito. Eu não tenho nada contra o vereador Rogério Timóteo, acho inclusive ele um cara muito legal, muito agradável. Mas a gente não pode admitir que a prefeitura gaste quase R$350 mil para a criação de uma subprefeitura, só para pagar dívida pessoal, dívida eleitoral, para acenar para partido que era de oposição, o Republicanos, e passou a ser base. Eu espero que não seja por isso, espero sinceramente estar errado, mas se for, isso é muito ruim, porque daí a gente está aprovando aqui criação de cabide de emprego. Jacareí está substituindo o frango por moela na merenda das crianças. Tem denúncia aqui para o meu gabinete que a GCM está limitando a quilometragem das viaturas porque não tem gasolina.
Jacareí não está pagando aluguel, já confirmado por uma resposta de pedido de informação que a gente fez. E está se pensando em criar cabide de emprego, isso é surreal. Eu fui ontem no Veranejal conversar com a Associação de Moradores, que inclusive eu quero registrar aqui, é uma das, se não for a associação mais ativa e mais altiva desse município. O trabalho que eles estão fazendo lá no Veranejal é ímpar, poucas vezes eu vi algo assim sendo feito. E eles me garantiram, me deram a palavra, que se for criada a subprefeitura lá, eles vão ficar em cima do subprefeito, que não vai ter moleza, que se nomearem político, ex-vereador, ex-assessor, candidato que não ganhou, só para ganhar emprego, eles vão ficar em cima e vão dar trabalho para essa pessoa. E eu confio neles porque eles estão fazendo um bom trabalho. Mas a situação da Geraldo Scavone é completamente diferente. É uma região que não tem as mesmas demandas, mesmo nos bairros mais carentes, não tem a mesma demanda que tem no Veranejal. A criação de uma subprefeitura nessa região, sem que exista uma demanda real da população, sem que exista uma necessidade demonstrada, é muito suspeito. Então, por isso, utilizando das prerrogativas que a gente tem como vereador, eu quero pedir o destaque do inciso 2 do artigo 1º desse projeto, com base no artigo 139, parágrafo 4º do Regimento Interno, para que a gente vote em separado a criação da subprefeitura do Ijau e da subprefeitura da Geraldo Scavone. E aí eu quero fazer aqui já uma questão regimental, Felipe, que como a gente está desmembrando as subprefeituras, tem uma implicação no artigo 5º, que é o que prevê o anexo de cargos e de gastos do projeto. E aí pode ser que eu tenha que pedir também o destaque desse artigo. Eu peço a gentileza de que os técnicos me confirmem qual é a postura adequada a se tomar, e que meu tempo seja pausado por enquanto. Ô, Gabriel, esse destaque, ele no projeto já consta como 2, então, como no anexo 1. Então, em voto de destaque, esse não há possibilidade. Esse não. Mas como fica a criação de uma nova despesa sem a previsão legal específica? O projeto se torna inconstitucional. Senhor presidente, pela ordem, o senhor me permite? Pois não. Está previsto no artigo 139, nos parágrafos 4º e 5º, a questão que o vereador Gabriel colocou. O destaque ele pode ser de artigo, inciso, a linha, mas quando a gente passa para o parágrafo 5º, a partir do momento que você destaca, o texto ele tem que ser completo e aí, na minha opinião, né, e respeito, caso esteja equivocado, teria que ser em outro formato de propositura, como uma emenda. Aí o senhor teria que fazer adequação no texto da legislação, não como destaque, mas sim como emenda. O destaque do inciso 2º do artigo 1º, ele é previsto, então ele é possível. Acontece que se você retira o inciso 2º, a criação de despesa sem previsão legal específica se torna inconstitucional. Aí o departamento jurídico vai ter que rever o projeto, porque você não pode suprimir o direito do vereador de destacar um inciso, ainda que tenha um outro artigo correlato que tenha previsão de despesa ali em relação a ele. Então, no inciso 5º está dizendo, o destaque do texto só será possível quando se ajustar a proposição a que será integrado, formando sentido completo. Então, isso aí pode até tirar o seu destaque. Porque você está fazendo destaque no outro pedido, que seria para tirar uma subprefeitura. Isso é o destaque do inciso 2º do artigo 1º. Tá. Então, daí ele inclui o artigo todo. No artigo só, ele vai mudar o artigo em geral. Não, é o destaque de um inciso, não, presidente. Tem a previsão específica do destaque de inciso no regimento. É que a gente está indo pela lei aqui, pelo nosso...
Então, no regimento, tá, o vereador pode destacar inciso, a linha, esse é um inciso. Desde que ele não mexa no geral. Mas não tira o sentido. Ó. O sentido do caput é: ficam criadas a estrutura Secretaria de Infraestrutura Municipal, prevista na Lei 6.101, de 2 de fevereiro de 2017, as seguintes subprefeituras. Você retirando a subprefeitura 2, que é do Geraldo Scavone, você ainda tem o sentido completo do artigo. Você não tira o sentido do artigo. O grande problema é o artigo 5º, não é o artigo 1º, inciso 2º. O destaque dele poderia, mas a alteração do artigo 5º só poderia ser feita através de emenda, porque ele está contemplando as duas subprefeituras e tem um impacto econômico-financeiro que está no anexo 1. Perfeito. Então, eu tenho uma sugestão de como prosseguir. Destaca só o inciso 2º. Se, eventualmente, o projeto for aprovado sem a aprovação do destaque, a lei se torna inconstitucional. Aí, depois, o Ministério Público vai derrubar ela. Mas ela ainda pode ser aprovada por aqui. Sim, a lei pode ser aprovada e se o destaque for votado e for aprovado, aí vai caber aos vereadores decidir ou não se Perfeito. Tira as duas ou deixa só uma. Acredito que é a melhor postura, presidente. Bom, aprovado então o destaque, todos os vereadores aqui, agora eu me dirijo a vocês, têm a oportunidade de votar em separado a criação da subprefeitura do Ijau, que eu já adianto que vou votar a favor aí para a associação, e a subprefeitura do Geraldo Scavone. E aí eu quero fazer um destaque aqui que é importante, que a população acompanhe o debate público. Os senhores têm toda a liberdade para votar como vocês preferirem. E eu entendo também a posição de um grupo de se manter fiel ao que foi acordado e aprovar as duas subprefeituras. Mas amanhã ou depois, se essa subprefeitura de fato servir como cabide de emprego, de fato for utilizada para abrigar um ex-vereador, um ex-candidato, alguém próximo do prefeito, a população vai ver e vai lembrar disso aqui. Vai lembrar que a gente aprovou uma subprefeitura sem necessidade, criando gastos de R$350 mil, enquanto a gente está substituindo frango por moela na merenda escolar das crianças. Então eu peço a sensibilidade dos senhores para que aprovem a criação da subprefeitura do Veranejal, mas reprovem a criação da subprefeitura da Geraldo Scavone. Porque essa é uma medida que dá um exemplo para a população. A gente não corta só na carne do povo, a gente corta na nossa própria carne. Boa tarde a todos, presente, associação JAU, também aqui o Pedro Mota, todos os convidados aí presentes, Xavier, todos os vereadores. É um projeto que eu fiz questão de estar falando. Eu fui subprefeito ali no Distrito São Silvestre, tive um grande reconhecimento, agradeço a Deus primeiramente pela minha vida. Se estou sentado nessa cadeira por causa do meu trabalho que eu fiz naquela região, onde provei que um subprefeito é capaz de fazer muito mais. Lutei incansavelmente, sempre de dia, tarde, à noite, e sempre lutei, acreditei no meu sonho em fazer a diferença, em fazer o melhor. Fazendo como? Não esperando pelo poder público. Tive uma conquista muito grande para ali o Distrito São Silvestre, recebi aí, fui prestigiado com maquinários pesados, máquina niveladora, rede escavadeira, um caminhão toco, uma bobiquete. É assim que a gente trabalha, fazendo diferença. Vou deixar uma fala aqui bem pesada. Subprefeito que não quer trabalhar, ou secretário que não quer trabalhar e não quer receber cobrança, é só se retirar do governo. Isso já foi colocado pelo nosso prefeito Celso Florencio. Então aqui é um trabalho com responsabilidade, onde você é favorável a esse trabalho. Eu me lembro, aqui também quero agradecer a Crode, secretário do Meio Ambiente, que era responsável pela subprefeitura, ao Sérgio. Cheguei na subprefeitura, não tinha estrutura nenhuma. E eu vim do privado, de 25 anos trabalhando no privado, fábrica da Tex, Zênica do Brasil, Ambev, cervejaria. E quando eu cheguei lá na subprefeitura, eu recebi esse convite, larguei o privado para vir para o poder público. Todo mundo sabe, sou filho de ex-político de Guararema, onde sou honrado. E falei que ia transformar aquele bairro, aquela região. E com trabalho, dia e noite, falei para minha esposa, falei, minha vida vai mudar daqui para frente. Era sábado, domingo, estava em festa, churrasco, o pessoal me ligava. Ó, atolou um caminhão lá em tal bairro, lá no Bom Jesus. A gente pegava, ligava para a INPE, pegava
recurso quando a gente tinha uma máquina quebrada, que acontece também, às vezes uma máquina quebrada dentro da subprefeitura, mas sempre procurei estar alinhado 24 horas com a população. É mérito meu, hoje está aí em Jacareí, ser o terceiro mais bem votado, porque a população acreditou na subprefeitura, acreditou no meu trabalho. E a subprefeitura não é somente cargos, é responsabilidade, é zeladoria, é cuidar daquela região. A gente temos ali a secretaria dentro da sub que atende aos munícipes, que leva informação aos munícipes. Eu me lembro quando eu cheguei, muitos munícipes não sabiam como fazer para solicitar uma lâmpada apagada ou piscante. E a gente fomos ensinando a população. Você vai entrar aqui, você vai discar no 08000-163010 e ensinei muitas pessoas a caminhar. É isso que ele tem que fazer, ensinar as pessoas a achar o caminho, o horizonte. E é isso que a gente espera. Eu me lembro que a Crode queria que eu assumisse lá o bairro, Veranejal, e meu pai me ensinou uma coisa, faça o que está no seu alcance. E eu falei com toda a minha tristeza, falei assim, eu gostaria de abraçar aquele bairro, mas eu não tenho condição, pelo número de funcionários que a gente tinha, a estrutura até chegar, não tinha maquinário, e fui ali cobrando da Crode, do Sérgio. Hoje entreguei uma subprefeitura muito bem preparada, com maquinários, com motopodas, motorroçadeiras. Busquei, fiz ali uma almoxarifada que não tinha. Sou grato a todos os funcionários que entenderam a minha situação, onde eu queria chegar, onde eu queria buscar o resultado. E assim, subprefeito tem que buscar resultado com a população. E aí, peguei e fiquei muito triste de não poder abraçar. Conversei até com a associação, expliquei. Mas hoje está sendo aí garantido a oportunidade. Também não sei quem vai ser escolhido, mas que honre um compromisso com aquela população que é sofrida, que a gente sabe, né, quando cai uma árvore, o quanto é difícil chegar até o bairro. Então, assim, o bairro, a nossa cidade ela é muito grande, temos mais de 150 bairros. Então, a SUBS ela é um braço direito da população. Então, eu não vejo como um cabide de emprego. É cabide para quem não quer trabalhar. Para quem quer trabalhar, regaça a manga e faz o que eu fiz. Né? Eu sou um exemplo aqui em Jacareí. Como eu falei, tenho admiração aí pelo subprefeito que trabalhou na época, foi Roberto Abreu, Aderbal, Juarez, Fravinha, né, os demais nomes que passou por lá não me lembro. E hoje nós temos 4 subprefeituras, 2 muito bem estruturadas, que é do Parque Meia Lua e do São Silvestre. E é isso, a gente tem que lutar, buscar recurso dos parlamentares também, deputados, não é só vir aqui buscar voto e época de eleição, não. A gente tem que fazer valer o nosso voto. E para valer é assim, é buscando recurso. Foi um presente que eu recebi lá dos deputados de Guarema, lá, Márcio, Alvino e André do Prado, que veio os maquinários para ajudar. E ajudou muito. Entrei com essas máquinas em bairros que nunca tinha chegado maquinário. Nunca foi feita uma limpeza na estrada. E aí muitos falavam assim, mas lá no fundo do Bom Jesus mora somente uma família, mas é humano. É humano igual a todas as pessoas. Então, assim, quem quer trabalhar faz a diferença. E fui contemplado... Só um minutinho. Fui contemplado, mesmo sendo subprefeito, eu fiz um documento. Muitas pessoas tinham avançado na minha cara, você é subprefeito, você tem que ser vereador para fazer pedido para governador. Eu fiz um pedido lá para o governador Tarcísio, de São Paulo, e recebi agora um presente. No começo do ano, fui eleito, foi meu segundo presente, o programa Bairro Sustentável, que vai fazer toda a melhoria do CDHU do bairro Bandeira Branca 2. Então é o que eu falo, nunca desanime, nunca ache que você é menor perto do próximo. Né? Se você tiver força de vontade, tiver gado de trabalhar, você alcança os objetivos. Então é assim, sou favorável ao projeto, tive a honra ali de tomar conta de 9 bairros ali, urbanos, 21 estradas e sei a dificuldade das pessoas nas zonas rurais. Olhei com todo o carinho como olho hoje sendo vereador. Quero fazer muito mais dentro dessa casa, mas sou um exemplo como subprefeito. Falo, seja exemplo também como político, como subprefeito, porque subprefeito também é autoridade. Tá? Quero que deixar um abraço a todas aquelas pessoas ali que me ajudou, que acreditou no meu trabalho, que entendeu quando eu cheguei na subprefeitura que eu queria fazer diferente. Eu queria fazer um trabalho bonito, um trabalho árduo, de trazer a dignidade às pessoas que estão ali, que precisam, que necessitam. Porque somente quem mora hoje numa zona rural entende o que eu estou falando aqui. Uma rua que precisa ser bem cascalhada, uma rua que tem que ter abertura com águas. E eu me lembro, teve uma enchente muito forte ali no Veranejal Irajá. E eu sempre me coloquei à disposição. Eu peguei e falei para o pessoal, vamos ajudar aquele povo que está lá. Porque quando você é subprefeito, você não pode pensar só no distrito, tem que pensar na cidade no inteiro. E muitas vezes a Crode chamava minha atenção. Eu falava assim, você é subprefeito daquela região, você não tem que olhar para cá. Eu falei, não, eu sou diferenciado. E eu fazia isso, eu ia atrás do prefeito, na época foi o Isaías Santana, agradeço pela oportunidade que me deu também de ser subprefeito. E eu vinha, falava com o secretário, falava com o outro. O meu apelido de subprefeito era chato. Nossa, não é chato, é pidão. Mas se eu não fosse chato e pidão, eu não estaria sentado nessa cadeira aqui hoje, que Deus me honrou. É com trabalho, com dignidade, que a gente faz a diferença. Tem muita coisa para falar, não me lembro aqui, eu fiz algumas anotações.
Mas é dizer para vocês que sou favorável e conte comigo aí, tá bom? Um abraço a todos. Boa tarde, quero cumprimentar aqui os nobres pares, quero cumprimentar todos os funcionários aqui da casa, em nome da Rita, das estagiárias que trabalham aqui conosco, agradecer a você que está na sua casa, acompanhando uma discussão muito saudável. Se tem discussão, no meu ponto de vista, é porque tem importância. E é por isso que hoje nós estamos recebendo aqui os moradores da Associação dos Moradores do Veraneijal. E aqui nós temos que destacar o Veraneio Irajá também, que são co-irmãos, né? Então agradecer a presença de vocês, agradecer o trabalho no dia a dia do Alves, seu Zé Reis, do Pedro, do Donizete, porque a gente sabe que cada um aqui pensa de forma diferente em diversas áreas, em diversas circunstâncias. No entanto, o que nos une é a vontade de fazer o bem para aquela comunidade, independente de cor partidária, né, Donizete? Donizete sempre foi uma pessoa bem ativa, mais para o campo da esquerda, a gente sabe disso, a gente pode falar isso com muita clareza aqui, porque o objetivo nosso é só ajudar a população, tanto dos vereadores que estão aqui, independente da forma que vão votar, eu ainda enxergo boas ações, boas atitudes, como o prefeito está enxergando nesse projeto. E já falando do nosso prefeito Celso Florencio, eu quero, além de cumprimentá-lo e agradecer por estar podendo discutir esse projeto, eu quero destacar, e vocês são prova do que eu vou falar aqui, todos os pré-candidatos a prefeito, vou repetir, todos, seja do campo da esquerda, do centro ou da direita, estiveram com vocês e assumiram esse compromisso. Todos assumiram esse compromisso, que fique bem claro. Por quê? Eu visualizo da seguinte forma, quando a gente está com algum problema, vamos colocar dentro da casa da gente, você está com um problema que não é da sua área, não é da sua praia, você não está acostumado, seja ele hidráulico, elétrico, o que a gente fala para a esposa às vezes, né? Aproveitando que estão os homens aqui, mas a gente sabe que as mulheres estão nos seus afazeres. A gente fala, puxa, para quem eu vou pedir socorro? Para quem eu vou pedir ajuda? Quando a gente está no poder público, a gente tem um organograma, a gente tem uma estrutura organizacional que a gente precisa colocar os cargos com funções para que a população peça ajuda. E é por isso que nós estamos criando 2 subprefeituras. Mas uma coisa que eu acho covardia é chegar e falar assim, eu vou votar contra as subprefeituras, porque está impondo gasto, porque está tirando dinheiro público para criar, vou contra. Aí vem os moradores aqui do Veraneijal, e aí fala, eu sou a favor dos vereadores, da sub do Veraneijal. Mas da região da Geraldo Scavone, e se tivesse aqui desse outro lado lotados moradores do Santa Paula, do Rio Comprido, será que essas pessoas têm menos direito do que vocês? Eu acompanho essa realidade há muitos anos também, estou no meu 3º mandato, tenho certeza que talvez daí seria tudo favorável, porque daí teria moradores, que daí representa voto. Então não pode trabalhar dessa forma, a gente não pode só ficar pensando nos números. Se a gente se apegar aos números, a gente vai se desconectar de uma realidade muito difícil de vocês. A gente vai se desligar e se distanciar das pessoas, dos seres humanos. Vocês sabem do meu compromisso lá há 2 décadas. Tanto é que não está representado na emenda que eu vou destinar para o Veraneijal, mas que eu já destinei. Mas esse é um trabalho conjunto. É um trabalho que nós aqui, individualmente como vereadores, a gente não faz de forma isolada. A gente depende do poder
Executivo, que já nos possibilitou a destinação de emenda impositiva. Mas, quando se trata de algumas benfeitorias, e aqui posso me referir à infraestrutura com muita tranquilidade, falando de drenagem, porque eu sou autor da Lei 6.404, que tem como objetivo inibir e até minimizar os impactos das enchentes e alagamentos. Hoje nós estamos realizando uma grande obra lá na região oeste, que não está no bairro de vocês, que é lá no Bela Vista. Porque lá nós vamos, no Igarapés, porque lá nós estamos fazendo uma estação elevatória que vai contemplar o Veraneijal. Então percebam, às vezes uma obra que você acha que não tem ligação nenhuma com determinado bairro, tem sim. Hoje vocês conseguem enxergar um pouco mais de atenção da Prefeitura no que diz respeito à mobilidade e acessibilidade urbana. E eu quero aqui fazer um parênteses e mandar um grande abraço para minha amiga de 30 anos, a Kelly, que é mãe do Christian, que todo mundo sabe que é um jovem, acabou de fazer 18 anos, PCD, não tem os movimentos do corpo, não consegue se comunicar. A luta dessa mulher, dessa família, a avó do Christian, quantas vezes teve que carregar no meio daquele barro? E a gente sabe que ainda tem problema. Só que a hora que a gente começa a fazer a drenagem, que a gente já visualiza, porque não dá para você fazer o asfalto antes de fazer a drenagem, é uma consequência. A hora que a gente pensa nas fossas sépticas, a hora que a gente aprova uma legislação aqui concedendo isenção para as pessoas não precisarem pagar nem a mão de obra, nem o material das suas fossas, nós estamos falando de meio ambiente, nós estamos falando de cuidado com as pessoas. Então, se eu me prontifiquei a ser um agente político e transitar dentro da boa política, não dá para a gente pensar só em números. É importante sim, inclusive fica o convite aqui, porque o pessoal fala, mas amanhã vai ter audiência para discutir o PPA, que é o Plano Plurianual. Aí não aparece, aí a turma não quer discutir no momento certo. E aí eu já quero fazer também um outro parênteses. Tenho todo o respeito com o vereador Gabriel Belém, que apresentou uma votação de destaque em separado. Eu fui o primeiro que fez isso nessa casa, na outra legislatura, né? Tivemos, só para concluir, senhor presidente, tivemos até dificuldade de interpretação. No entanto, o destaque, quando ele é feito do inciso 2º do artigo 1º, sem destacar o artigo 5º, que fala do anexo 1º e que tem as duas subprefeituras, na minha opinião, ele acaba infringindo o artigo 139 do nosso regimento interno. Então, isso deveria ter sido questão feito, de ordem, por gentileza, Hernani. Deveria ter sido feito através de emenda, que era ontem. É uma propositura que é direito do vereador, mas não essa. Questão de ordem. Esse caminho. Senhor vereador Hernani, o senhor falou que quem vota contra é um voto covarde. O senhor está querendo se referir a quê? Só para eu entender. Fernando, já terminou seu tempo, tem que sair daí. É falta de ética. Você é advogado, olha lá, falta de ética. Mas aí eu não sei, senhor presidente, como o vereador comentou, eu vou repetir, não, embora está registrado o vereador Luiz Flávio. Quando eu digo que é covardia a gente chegar aqui e falar assim, eu vou votar contrário a esse projeto de lei de uma forma ampla, que envolve as duas subprefeituras, e aí você pega e fala hoje, porque os moradores do Ijal estão aqui, fala, eu vou votar só a favor do Ijal, porque aqui a gente não tem ninguém do Rio Comprido e Santa Paula, na minha opinião, é uma atitude covarde. Por quê? Se tivesse lotado aqui, a gente já presenciou isso em outras ocasiões, tá? Mas eu respeito a votação, mas é uma opinião que eu estou externando aqui. Sim, vereador, eu vou votar contra, já me antecipei o voto. E não me acho covarde, não é? Então acho que eu respeito o senhor, mas covardia não é isso. É um direito do senhor, do mesmo jeito que eu tenho o direito de subir e falar. Se o senhor se sentiu ofendido, se o senhor se sentiu ofendido, covarde não. Covarde eu posso retribuir, se o senhor falar que o senhor tem esse direito. A minha fala é que se o senhor se sentiu ofendido, presidente, eu acho que tem que botar ordem, porque os dois vai virar debate. Tem que botar ordem, presidente, não pode deixar, vira debate, fica ruim para todos. Sem a debate. Presidente, não havendo mais nenhum vereador. Presidente, questão de ordem antes. Eu precisa manter o decoro, senhor presidente. Discordar de ideias não é chamar de covarde. Minha resposta. Eu fui citado. O senhor, como presidente, precisa manter o decoro.
projeto está em votação. Presidente, eu fui citado nominalmente. Eu gostaria de direito de Mas resposta. ele nominou você. Ele falou, vereador Gabriel Belém. Mas ele não te ofendeu. Ah, ele disse que é covarde quem vota em um e não vota em outro. Na minha Mas interpretação, ele me falou, ofendeu. citou seu nome de covarde. Ele falou que é covarde quem vota a favor do Veraneio. Mas ninguém votou ainda. Mas ninguém votou. Mas eu já Senhor presidente, o senhor tem que manter o decoro. Se não manter o decoro, eu vou ali naquela tribuna e vou preferir impropérios aqui nessa casa. É isso que eu estou dizendo. Eu sei. Porque eu vou explicar aqui quem que é covarde nessa tribuna na hora do meu voto. No entendeu? minuto, cada um tem o direito de falar se vota a favor ou não. Presidente, Okay? a minha resposta vai ser bem rápida. Projeto, vai ser bem rápida. Eu fui citado nominalmente. Me permita fazer essa fala. Mas não é, não citou, não te ofendeu. Mas eu me senti ofendido, presidente. Quem se sente ofendido é quem recebe ofensa. Ele pode ter me ofendido também, porque não sabe se eu vou votar favorável ou contrário. Mas é que ele me ofendeu e me citou nominalmente. Ô, pessoal, vamos votar? O projeto está em votação. Presidente, o destaque é votado depois, né? Ô, pessoal, primeiro nós vamos votar o projeto em si, tá? Não tem emenda. Nós vamos votar o projeto em si, para depois da votação do projeto, votar o destaque. Então, o projeto está em votação. Como vota o vereador Luiz Flávio Flavinho, do PT? Senhor presidente, só justificando aqui, tenho todo o respeito à comunidade que está aqui no entorno, não é? Estou aí destinando 150 mil da minha emenda positiva, gostaria que os outros também fizessem o mesmo, não é? Só aqui dizer que nós precisamos manter o decoro na tribuna. Quando o vereador chama o outro de covarde porque diverge de opiniões, isso não é linguajar apropriado de um nobre edil, de um vereador, não é? Agora, covarde não sou, porque estou aqui há 9 anos defendendo a população através de oposição. Não é cargo que vai me levar para o outro lado da ponte. O meu voto aqui é contrário e garanto 150 mil para os moradores do Ijal. Muito obrigado. Como vota o vereador Marcelo Dantas? Parabéns, comunidade Ijal, Irajá. Chegou a hora de olharmos para o futuro. Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Favorável. Como vota o vereador Neto Alves? Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Só justificar, senhor presidente, quero cumprimentar aqui Donizete aí, que foi grande parceiro de luta, né, que faz uma luta excelente no Veranejal, Irajá, naquela região. Parabenizar todos os integrantes da associação. E aqui, independente de cargo ou não, independente da questão financeira da prefeitura ou não, eu voto com prazer a favor, porque eu sei o quanto os moradores do Veranejal sofrem naquela região. Quando eu falo Ijal, eu incluo Irajá, enfim, de toda aquela região. E esse vereador vai votar favorável, mas vou cobrar. Quem quer que seja o subprefeito daquela região, vou estar cobrando junto com os moradores daquela região, para que a partir do ano que vem comece a chegar melhoria no Veraneio, Ijal, Irajá e toda aquela região. Meu voto é favorável. Como vota o vereador Valmir, do Parque Meia Lua? Como vota o Silfar, de Cidade de Salvador? Como vota Valmir, do Parque Meia Lua? Presidente, também gostaria de falar. A gente está votando, mas a gente vai ficar fiscalizando igualzinho o pessoal do Jardim Veranejal, associação. Não sai do pé do subprefeito lá. Vocês têm a responsabilidade, por isso a gente está votando favorável. Eu quero dizer o seguinte, a emenda impositiva você pode mandar para um que tem asfalto, para onde quiser. Isso aí é conversa fiada do Flavinho. Votou contra porque ele está votando contra o Jardim Veranejal mesmo. Meu voto é favorável. Senhor presidente, direito de resposta aqui, porque ele citou nominalmente. Conversa fiada, vereador Valmir, é você que andou com o Isaías lá por durante 8 anos e não levou um pingo de asfalto para o Ijal. Conversa fiada é o que você prometeu lá e não levou esgoto agora que está chegando através dos céus. Não tem conversa fiada aqui não, filho. Aqui é o fio do bigode, 150 mil para o Veraneio Ijal. Como vota o vereador Daniel Mariano? Também quero Como vota o Daniel Mariano? Pode falar. Justificar meu voto.
É uma conquista muito grande para o bairro Veraneijal, Geraldo Scavone. Deixar um abraço a todos os subprefeitos, a todos os servidores das subprefeituras. Sou favorável. Como vota o vereador Gabriel Belém? Microfone do Gabriel. Presidente, vou deixar claro aqui meu voto. Eu estou votando pela criação da subprefeitura no Veraneijal, porque essa é uma demanda da população. Porque eu falei com a associação de moradores e eles me garantiram que vão ficar em cima do subprefeito. Mas eu pedi um destaque para a votação da subprefeitura de Geraldo Scavone, porque essa subprefeitura está sendo criada, ao que tudo indica, para virar cabide de emprego. E covarde é quem cria cabide de emprego para amigo, quando as crianças das nossas escolas estão tendo que comer moela, porque a prefeitura não tem dinheiro para comprar merenda decente. Como vota o vereador Jean Araújo? Como vota o vereador Hernani Barreto? Eu quero justificar o voto. Está parecendo que nós estamos na República Federativa de Jacareí, que Jacareí é uma ilha, está isolada do Brasil, que se está comendo moela é fruto da política econômica que nós temos nacionalmente. Ou Jacareí está separado do Brasil? Vamos parar com isso. As pessoas não se iludem mais não. E olha, e quando eu falo que as pessoas votam de acordo com o que está aqui atrás, todo mundo sabe, se tivesse do Rio Comprido aqui do Santa Paula, votaria diferente. Então, quem votou contrário, quem manteve a sua palavra, tem o meu respeito. Mas se falou alguma coisa, e todo mundo também sabe, porque isso não rola só aqui no plenário, mas também nos bastidores, e mudou de opinião, esse sim tem que rever os seus atos. Então eu voto a favor do Santa Paula, eu voto a favor do Rio Comprido, eu voto a favor do Veraneijal e Veraneirajá, porque eu sempre fiz isso, não vou ficar prometendo para o futuro, porque se eu tenho 3 mandatos, eu já tive 3 oportunidades de ajudar, não vai ser agora que eu vou ficar prometendo, sou favorável. Como vota o vereador Jean Araújo? Como vota o vereador Joex Almeida? PLE número 34/2025, projeto de lei do Executivo, foi aprovada com 11 votos favoráveis e 1 voto contrário. Agora nós vamos votar a parte destacada, tá? Muita atenção dos vereadores. Pessoal, intenção dos vereadores aí, a parte destacada, ó. Concedido destaque para a votação em separado, submete-se a voto primeiramente a matéria principal que nós já votamos e em seguida a destacada, que somente integrará o texto se for aprovada, ok? Então, para que os vereadores entendam, quem votar favorável está mantendo as 2 subprefeituras. E quem votar contrário só está votando para ter uma subprefeitura. Então, é a atenção dos vereadores. Quem votar favorável é pelas 2. Cadê um minuto. A parte destacada está em votação. Como vota o vereador Luiz Flávio? Como vota o vereador Marcelo Dantas? Como vota a vereadora Maria Amélia? Como vota o vereador Neto Alves? Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Como vota o vereador Silfarne Cidade de Salvador? Como vota o vereador Valmir do Parque Minha Lua? Como vota o vereador Daniel Mariano? Como vota o vereador Gabriel Belém? Presidente, quero justificar meu voto. Quero deixar claro aqui que a gente considera o contexto nacional, o contexto estadual e o contexto municipal. São José dos Campos está aparatando a Guarda Civil deles com o que tem de mais tecnológico no Brasil. Caçapava deu um aumento para os professores, deu um churrasco para todos os servidores, não faz nem um mês. Igaratá anunciou passe livre para todos os moradores. Guararema anunciou passe livre para todos os moradores. Sabe por que Jacareí está nessa situação? Por má gestão, por falta de competência e por falta de compromisso de quem ontem estava atacando pedra, falando que a gestão era tudo que tem de ruim e que hoje, porque está criando cabide de emprego, está apoiando e
tacando flores na prefeitura. A gente tem que ter responsabilidade, a gente tem que ter competência, a gente tem que ter compromisso com a população. Meu voto é contrário. Como voto o vereador Hernani Barreto? Eu quero justificar o voto. E por que a gente tem a liberdade dentro do campo democrático de agir de acordo com as nossas convicções e pensando na cidade de Jacareí? Porque foi falado aqui, até mesmo pela oposição, fulano de tal não fez, mas o prefeito Celso está fazendo. Então, quer dizer, se é um prefeito nascido e criado na minha cidade, que pensa no bem, por que a gente não pode se unir para pensar nas pessoas? E olha, desculpe, mas é um projeto para criar subprefeitura. Misturou agora saúde, educação e tal, votou errado, está votando contra o próprio destaque. Gabriel, você me desculpe, mas você está bem perdido, viu? Direito de resposta. Sou favorável. Nominalmente. Pode ter o direito de resposta para você tentar corrigir, para você estudar o regimento. Vereador, eu acredito que o senhor precisa estudar mais o regimento, porque 3 mandatos ainda não fizeram o senhor entender que quando você vota contrário ao destaque que você fez, você está votando contrário ao texto que foi destacado. Pelo amor de Deus, eu preciso um mínimo de entendimento do regimento. Senhor presidente, tem 3, eu tenho direito porque ele citou meu nome? É o parágrafo 5º. É o parágrafo 5º do artigo 139. Como vota o vereador Jean Araújo? Quero aqui parabenizar os moradores do Veranejal pela luta de vocês, pela força de vocês, também as pessoas que moram no Rio Comprido e Santa Paula que não puderam estar aqui presentes, mas destacar o mais importante para a ANVI, para vocês do IJAL, reforçar que esse projeto aqui é uma conquista de vocês especialmente, independente de questionamento político, aqui é democrático, tem que conversar mesmo, discutir, mas o mais importante é a conquista que vocês têm agora, e alguém que vocês poderão cobrar mais de perto, e ter certeza que nós vereadores também vamos cobrar junto com vocês. Então pensem na conquista, que é ter alguém de referência para vocês poderem cobrar, e nós vereadores estaremos juntos com vocês para cobrar, para que o IJAL possa crescer cada vez mais, IJAL, Irajá, Pedramar e Imperial. Então aqui a meta é votar favorável pelo bairro de vocês, e a conquista é nossa e de vocês que são moradores e lutam todos os dias pelo IJAL Irajá. Tamo junto aí, favorável, e conte com a gente aqui. Como vota o vereador Joex Almeida? Senhor presidente, só corrigindo aqui, pedir desculpa ao vereador Gabriel, que eu vi que ele votou contrário, ele votou corretamente de acordo com o que ele tinha pensado. Parte destacada no PLE 34 foram 10 votos favoráveis e 2 votos contrários. É só destacar que eu não voto, né? Mas quero deixar aqui os parabéns à luta dos moradores de IJAL, que terá sua subprefeitura, IJAL Irajá, e também os moradores do Rio Comprido, Santa Paula, Jardim Califórnia, que serão beneficiados também, que também o Rio Comprido é um bairro bem carente também, que necessita de uma subprefeitura. Então, parabéns a vocês, parabéns aos nobres vereadores. Vou ter que suspender, Maria, mas esse projeto de lei 34/25, nesse momento histórico, aonde o bairro, a entrada da cidade de Jacareí, aonde tem uma Dom Pedro, aonde tem uma Presidente Dutra, aonde tem uma Carvalho Pinto, aonde pode entrar de tudo, desde o bem e desde o mal. Há 72 anos largado, abandonado e jogado na humilhação. Essa sessão de Câmara é histórica, ela tem que ser gravada. E a gente respeita a democracia, a gente respeita o debate, mas a gente não tem dúvida nenhuma de que se a gente estiver unido, organizado, consciente, a serviço dos que mais precisam, o Brasil está discutindo agora a COP30, a situação que está vivendo, a realidade da humanidade a nível de todo mundo. Se a gente não unir o poder público das distintas esferas, judiciário, executivo e legislativo, com o poder de cada família, de cada criança, de cada jovem, no lugar que ele pisa, onde ele mora, nós
trazer o povo para dentro da discussão do orçamento é a única forma de errar menos e acertar mais. Vai vir um orçamento agora da cidade. Não basta só indicar o subprefeito. É preciso dar condição de dinheiro para atuar lá. Não pode ser que a patrola sai da beira da Dutra, 7 horas da manhã, passa toda a cidade causando um caos, atrasando a vida de todo mundo. Chega lá na obra às 11 horas. Quando é 1h30 tem que voltar de novo fazendo o mesmo estrago. Para chegar lá porque a patrola não tem lugar para ficar lá, a máquina já ficava dentro. Isso aí, gente, é uma ausência completa de planejamento. Não existe mais esse tipo de coisa, não. É preciso otimizar, é preciso botar a máquina para agir. É o que eu estou falando com vocês. Vocês são parte fundamental dessa discussão. Né? A associação agradece mais 1 a 1. E já acordou. Estará acordado. Pessoal, Estará acordado. pessoal, agradecer o pessoal do JAL. Olha, e a gente vai suspender a sessão por horário de almoço e retorno às 14 horas e 40 minutos.